Olá pessoal, meu nome é Ricardo Assunção, eu faço parte do projeto de redução de consumo de energia elétrica do curso de Engenharia Mecânica do 7º semestre e eu sou componente da equipe de Jéssica, Júlio, Leonardo, Mariana e Matheus. E nós utilizamos como objetivo de 5% de redução desse consumo de energia na casa de uma aluna, a Jéssica, e a ferramenta utilizada para obtermos esse percentual foi o Six Sigma, ferramenta de qualidade Six Sigma. Bem, como o meu amigo Ricardo já apresentou, nós fizemos primeiramente um fluxograma para fazer uma linha cronológica do que seria feito no trabalho. Primeiro nós identificamos os itens que consomem mais energia. Logo após fizemos um brainstorm, que é chuva de ideias, onde verificamos ideias de cada componente do grupo para diminuição da energia elétrica. Logo após, utilizamos uma ferramenta da qualidade chamada PDCA para fazer o planejamento para a redução de energia elétrica. Logo após isso, aplicamos o PDCA e verificamos durante uma semana o quanto estava tendo de redução. Se essa redução for efetiva, nós iríamos normalizar as técnicas que foram implementadas e esperar a conta de luz chegar para realmente ver se teve a redução de 5%. E quando chegar, a gente ia ter o lucro de 5% em cima da conta. Mas se não fosse efetiva a redução, voltaríamos para o brainstorm, aplicaríamos outro PDCA e verificaríamos se o consumo diário está dentro da faixa de 10 a 12 kWh. Se não, voltaríamos todo o ciclo e identificar os itens que mais consomem energia de novo para medidas mais efetivas. Utilizamos o diagrama de Ishikawa, que é utilizado para verificar a causa raiz do problema, que no nosso caso foi elevado consumo de energia elétrica. E ele é composto por 6 M's, que é medida, método, máquina, meio ambiente, material e mão de obra. Na medida, verificamos que a bandeira, no momento, era a bandeira amarela, a quantidade de equipamentos tipo C de consumo. No método, verificamos que eram os aparelhos que estavam em stand-by, que seriam retirados, e aparelhos que consumiam muita energia elétrica ou de alta potência. Na máquina, verificamos que esses aparelhos que mais consumiam eram máquina de lavar, aparelhos de som e ventilador. No meio ambiente, verificamos que a casa se localizava próximo à orla marítima, onde tinha um maior grau de umidade e logo ficaria mais quente, e a época do ano era o outono. Em material, verificamos que a casa continha muitos aparelhos antigos e o maior vilão também era as lâmpadas incandescentes. E isso a gente atacou no nosso trabalho, porque o consumo delas era 32 vezes maior do que uma fluorescente e 42 vezes maior do que uma LED. E a mão de obra, não deixar equipamentos ligados sem devida utilização e a quantidade de utilização dos equipamentos. Através da utilização da ferramenta de qualidade 5W2H, nós podemos obter os dados sobre qual é o problema que devemos tratar, quem irá realizar ações para solucionar esse problema, o período de aplicação que essas medidas serão aplicadas, como será realizado e o quanto custará. Na tabela, nós colocamos os dados de R$150, mas esses 150, ressaltando que é só para a troca de lâmpadas incandescentes para lâmpadas fluorescentes. Esse custo é pensado a longo prazo. Bom, fizemos uma folha de verificação onde mostra o consumo de cada aparelho e o consumo total por mês de cada aparelho. Com isso, utilizamos outra ferramenta de qualidade, o diagrama de Pareto, que segue o princípio de 80-20, para definirmos onde priorizar a redução do consumo. Os aparelhos que mais consumiram, segundo o princípio, foram a televisão, o ventilador, a máquina de lavar, o notebook, o ferro de passar e o aparelho de som, atingindo em média 80% do consumo total da casa. Nossa equipe também utilizou outra ferramenta de qualidade, o GUT, que é gravidade, urgência e tendência, com o intuito de organizar de forma prioritária quais eletrodomésticos estão impactando no alto consumo de energia da residência de Jéssica.
Como podemos identificar na tabela, tivemos em primeiro lugar o uso de ventiladores. Em segundo lugar, utilização de eletrônicos por dia. Em terceiro lugar, aparelhos em stand-by. Em quarto, ficou a quantidade de aparelhos em uso desnecessário. E em quinto lugar, o uso de lâmpadas incandescentes. Abaixo segue a legenda da numeração estabelecida na tabela. Como os objetivos da qualidade implementa várias ferramentas, nós iniciamos o ciclo com o PDCA. O PDCA é um sistema de qualidade onde visualiza 4 ferramentas importantes. O PLAN, que é o planejamento, o DO, que é fazer, o C, que é checar, e o A, que é agir. No momento do planejamento, nós implementamos a diminuição do consumo de energia elétrica, a definição da redução do consumo em torno de 408 kWh mês e a redução de 5% no consumo mensal, aplicando as medidas durante 15 dias. No momento de fazer, diminuímos a chave da geladeira para o mínimo, diminuímos a limpeza da piscina para uma vez por semana, diminuímos o uso de ventiladores, o acúmulo de roupas para uma única lavagem, utilizando o ferro de passar só no dia em que as roupas fossem lavadas, retiramos os aparelhos da tomada quando não utilizados, utilizamos lâmpadas fluorescentes substituídas pelas incandescentes e diminuímos a quantidade de horas de utilização de som. Na parte de checar, utilizamos o controle de execução, verificando diariamente o relógio de energia e verificando os aparelhos fora da tomada sem stand-by. A média de consumo gerava em torno de 10 kWh por dia. E para finalizar o ciclo, na parte de ação, trocamos as lâmpadas incandescentes para fluorescente. Sou Jéssica Santana, sou componente da equipe do projeto de redução do consumo de energia elétrica. Então, nós tivemos acesso ao histórico de consumo, ele é fornecido pela própria Coelba, e conseguimos identificar um aumento gradual do consumo de energia. Nos últimos 2 meses, foi possível perceber que o consumo variou entre 400 a 428 kWh por mês. Dessa forma, nós buscamos como meta a redução de 5% do valor mais alto, no caso do último mês, da última fatura, que estava em torno de 428 kWh. Sendo assim, nós passamos 15 dias fazendo medições. No primeiro dia, que foi o dia 5 de maio, nosso contador estava girando em 34.180 kWh. E ao fim desses 15 dias, no dia 19 de maio, que foi quando a própria fornecedora acabou a contagem dos gastos, nosso contador girava em torno de 34.347 kWh, o que nos dá um gasto de 167 kWh durante esses 15 dias. Dividindo essa quantidade de quilowatts pelos números de dias que fizemos o processo de qualidade, nós tivemos uma base de consumo de 11,13 kWh por dia. E em comparação com o mês anterior, que foi nossa base, com consumo de 428, nós percebemos já uma redução. Porque se pegar os 428 e dividir pelo número de dias, eles nos davam uma margem de 13 a 14 kWh por dia de gasto. Então, de 13 a 14, nós conseguimos reduzir para 11,13, mais ou menos, o nosso consumo diário. Dessa forma, nós chegamos à conclusão de que nossa meta foi alcançada, nós conseguimos fazer a redução do consumo em 5% em relação ao mês anterior, que foi o mesmo que mais consumiu.